Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 4 de abril de 2024, aniversário da minha sogra, Maria Maura. Ela está aqui em casa. Parabéns, Maria Maura, que Deus abençoe a senhora, te dê muitos anos de vida, com saúde, né? E muita felicidade. E hoje também é dia, irmãos, na quinta-feira, 8 da manhã, dia da gente conversar sobre a palavra de Deus, e eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra no livro de Atos. Uma coisa interessante que a gente observa na leitura da Bíblia, e é muito importante na leitura da Bíblia, é a gente observar terminologias, né? Às vezes você fala assim, ler a Bíblia é muito difícil porque eu não sei nada de grego, não sei nada de hebraico. Às vezes você não precisa saber de hebraico e grego para ler a Bíblia, você só precisa saber de português. Você saber um pouquinho de português já vai te ajudar a compreender bastante coisas que muitas vezes passam despercebido. A leitura de hoje é tema da nossa igreja, né? É a divisa da nossa igreja, lá da IBEMAVE. Atos 2:42, que diz assim, ó: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse trecho da palavra de Deus é um recorte do andamento, dos inícios ali, questão embrionária, né? Da igreja primitiva. Os primeiros discípulos de Jesus reunidos enquanto igreja, e como a coisa estava funcionando. A gente precisa entender que eles eram judeus zelosos, né? Judeus zelosos, e estava acontecendo com eles uma ruptura com relação ao judaísmo por causa da proposta do cristianismo, a proposta de Jesus. Então, ao seguir a proposta de Jesus, o chamado de Jesus para ser a edificação da igreja que Jesus falou que seriam, então eles fazem a ruptura com o judaísmo. Por isso que o texto vai falar aqui o seguinte, que eles perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Então agora eles não perseveravam na doutrina dos fariseus, eles não perseveravam na doutrina dos sacerdotes, nas leis sacerdotais, em todo aquele movimento do veterotestamentário, né, da lei de Moisés, eles não perseveravam nisso mais. Agora eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Agora eles têm um novo código de conduta, um novo código religioso a seguir, que é a doutrina dos apóstolos, que é aquilo que eles receberam de Jesus. Então aquilo que Pedro, João, Tiago receberam de Jesus, passavam para a comunidade e se tornou então o fio condutor, né? A norma de prática da vida deles, né? E diz assim então, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Agora entra o que eu falei primeiro, sobre a necessidade da gente estudar ou saber um pouco de português para compreender algumas colocações bíblicas, né? Comunhão, comum, união, entende? Comum, união, como um, Então eles viviam como um, eles viviam numa comum união, como se fosse uma pessoa só. É uma ideia como que de personalidade corporativa. É por isso que adiante, no versículo 46, vai dizer lá que eles, 46 não, um pouco mais adiante aqui, no versículo 45, vai falar que eles não tinham coisas que eram de particular interesse, mas tudo era dividido entre todos eles, porque era como se fosse uma família só, um povo só, ou uma pessoa só. É o mesmo termo que Pedro usa na carta dele no capítulo 3, 1 Pedro 3, me parece, que ele fala que o homem tem que viver a vida comum do lar com a sua esposa, a vida como um com a sua esposa, não é isso? Não fala que o homem e a mulher casados são uma só carne? Então a vida comum, como um. Então eles viviam em comunidade, né? É como se fosse apenas uma pessoa obedecendo aquele processo da caminhada com Deus, né? Então eles tinham tudo em comum, eles viviam a vida de comum unidade, né? E na doutrina dos apóstolos, na comunhão, também fala aqui, ó, no partir do pão, que tem a ver com a ceia do Senhor, né? Que eles faziam todo o santo dia. No princípio, eles faziam todo o santo dia. Posteriormente, começaram a fazer aos domingos, no primeiro dia da semana. Então, reuniam-se e partiam o pão, né? Ou reuniam-se sempre, mas decidiram fazer o partir do pão apenas no primeiro dia da semana, né? Mas o que inclusive a ceia é a ordenança de Jesus, né? No partir do pão e nas orações. Então, constante oração. Então, eles recebiam a palavra, faziam a ceia e tinha muita oração, muita oração. Essa era a estrutura da igreja.
E a igreja crescia, e a igreja se desenvolvia, e o poder de Deus se manifestava no meio daquela igreja. O versículo 47 vai falar aqui que o povo queria fazer parte daquele conjunto, daquele grupo, daquelas pessoas, porque era interessante, era uma igreja vibrante, era uma igreja viva. Né? Se sentia nitidamente ali o poder de Deus se manifestando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E o que eles tinham de especial ali? Se a gente for olhar aos olhos de hoje, seria uma igreja fria, né? Fraca, entre aspas, né? Porque não tinha, ela não fala lá sobre grupos de louvor efusivo, um bom grupo de teatro, não fala sobre um bom ministério de danças, não fala sobre tantas coisas que a gente fala nos dias de hoje, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, presta atenção, porque eu já falei de uma coisa é aquilo que a gente diz, outra coisa é aquilo que as pessoas entendem. Eu não sou contra nada disso que eu falei aqui. Tem que ter mesmo uma boa música na igreja, tem que ter mesmo louvor, teatro, tem que ter mesmo dança. É a multiforme graça de Deus, a multiforme graça de Deus. As várias formas os vários canais e as várias formas que Deus se utiliza para ser louvado e também para entregar a mensagem de salvação. Claro que esse tipo de todos esses recursos que a igreja moderna tem, precisa ter, né? Só que hoje, infelizmente, muitas vezes a igreja é medida como uma igreja boa se ela tiver tudo isso. Se ela tiver só palavra, oração e o partir do pão, como era o caso aqui, e vida de comunhão, ela é chamada como uma igreja fraca, uma igreja vazia, ninguém quer participar. A gente está na sociedade do espetáculo e as pessoas querem ver show. As pessoas querem ir numa igreja e ver um pastor showman, né? Um pastor showman. Hoje em dia, em grandes centros no Brasil e fora do Brasil, muitos pastores são showmen, eles são a figura, né? Então as pessoas hoje não falam assim, eu participo da igreja, eu sou membro da igreja, não. Eu sou da igreja do pastor fulano. É porque já é uma referência, o pastor se tornou uma referência. E aqui a referência era o quê? A palavra. A referência aqui era a oração. A referência aqui eram os exercícios espirituais. Como nós já estudamos no livro de Atos, mais para frente você vai perceber isso, não tinha proeminência por parte dos apóstolos. Alguns falavam mais, como Pedro, mas o poder na igreja, entre aspas, a direção da igreja, a administração da igreja, era dividida entre eles, né? Então, vez por outra, é quem Deus levantasse ali para ser o líder. Não tinha o frontman, não tinha o showman, não tinha... Vamos lá para a igreja do Paulo, vamos lá para a igreja... Quando começaram a acontecer esse tipo de movimentos na igreja de Corinto, Paulo repreendeu todo mundo. Aí nós somos da igreja, nós somos de Paulo, nós somos do apóstolo, nós somos da igreja do Cefas, né, que é o Pedro. Paulo falou, para com isso, não tem isso aqui. Não deve ter isso aqui na igreja, né? A pessoa que foi colocada como responsável para a igreja, ele não tem que ser a pessoa, o showman da igreja, a pessoa mais importante. Não existe isso. Não existe isso, não tem que ser a pessoa mais importante. Ele é a pessoa que tem a responsabilidade de doutrinar. E ele pode repartir isso com outros doutrinadores. Por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, ensina a doutrina para homens idôneos, homens firmes, homens de confiança, para que possam também ser doutrinadores junto contigo, para te ajudar no exercício do ministério. Graças a Deus no IBMAV tem um monte de doutrinadores, graças a Deus no IBMAV tem um monte de pregadores, ótimos professores de escola dominical, ótimos pregadores, pessoas com as quais eu posso ficar tranquilo, né? Que são firmes na doutrina, que têm o pensamento firme, que são alicerçados na palavra. Então, quando abrem a boca para falar, sai graça de Deus, né? Porque para a edificação do corpo de Cristo. E como eu sou abençoado quando eu escuto uma mensagem, quando eu tenho o privilégio de ser, como vai acontecer nesse mês de abril agora, o privilégio de ouvir outras pessoas pregando, como eu sou abençoado na minha igreja por causa disso. Então, assim, é a vida comum, é a vida comum, a vida em comunidade, né? Como se fosse um, né? E a gente precisa resgatar esse tipo de coisa se a gente quiser ser, de fato, uma igreja relevante, né? Então, hoje é sociedade do espetáculo, as pessoas precisam fazer coisa para aparecer, né? Aí você vai falar assim, mas você está fazendo live. Eu não faço live para aparecer. A live é um recurso para fazer a palavra chegar em pessoas, muitas vezes, que não vão na igreja. Tem gente que não vai na igreja, tem gente que não é da comunidade de fé, da mesma fé que a gente, por exemplo, que você, talvez você é um cristão e talvez tenha um espírito assistindo, tem live que dá muitas visualizações, eu nem sei quem está assistindo, às vezes eu vou em algum lugar, encontro uma pessoa, como aconteceu recentemente na rua, e um amigo meu, que nem da igreja, ele falou, rapaz, eu te assisto todo dia.
Então a palavra está chegando, a palavra está indo. Certamente, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou isso. Ele falou, se Jesus estivesse vivo hoje, com certeza também ele faria live, ele faria cultos transmitidos. É a forma da igreja expandir a palavra de Deus, né? É a forma da igreja fazer isso. Não estou usando isso para benefício próprio. Já pedi algum dinheiro? Tem gente que faz live e pede um Pix, né? Me ajuda a pagar minha internet. Não, o objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é fazer a palavra chegar, né? E você pode me criticar se você falar, achar assim, mas ele não prega a palavra, o que ele fala ali é um monte de coisa. Pode escrever aí, eu não vou ficar chateado, não levo pro pessoal, não. Você vai me ajudar a me corrigir, né? Então, tudo o que a igreja hoje faz, tudo que a igreja moderna tem hoje, é necessário ter teatro. Domingo nós tivemos um culto maravilhoso, né? Um culto onde teve coral, teve participação das crianças, teve teatro, teve dança, tem um monte de coisa, assim. É bom quando acontece isso, né? É bom quando essas coisas são assim, né? Você vê a multiforme graça de Deus, as várias formas que o Espírito Santo se utiliza para falar o coração do povo, né? Então, o conselho que eu quero te dar para viver em comunidade ame a sua igreja. Promova a sua igreja. Se você acha que a sua igreja é uma igreja bíblica, ame a sua igreja, promova a sua igreja. Você quer que os seus filhos sejam apaixonados pela igreja? Seja você apaixonado pela igreja. Se você chegar em casa, você sai do culto reclamando do culto. Aconteceu um monte de coisa boa ali, mas você vai reclamar do culto, reclamar do pastor, que a mensagem não foi assim, o teatro não foi assim, não sei o que não foi assim. Aí você começa a reclamar, seu filho está lá no carro ouvindo. Você chega em casa, seu filho está ouvindo. Aí amanhã, quando ele se tornar adolescente, não querer mais ir à igreja, é você que está promovendo isso no coração dele. Você mostrou para ele que a igreja não é interessante. Você mostrou que o dorama é interessante. Você mostrou que o Big Brother é interessante. Você mostrou que o shopping é interessante. Você mostrou que tantas coisas são interessantes. Eu ouvi, lamentavelmente, da parte de uma pessoa que estava trilhando os caminhos do ministério, tinha feito teologia e ia para o ministério pastoral. Mas ele falou que um dia ele foi num culto, ele falou assim, o culto estava tão ruim que eu peguei minha família no meio do culto e fui para o shopping. Nunca mais voltei na igreja. E o que ele chamou de culto ruim? Ele chamou de culto ruim o dirigente, que segundo ele não sabia falar, a pessoa que fez o louvor, que ele falou, o louvor muito fraquinho, as pessoas tocando mal. Todo mundo é voluntário ali, ninguém é profissional da música, ninguém é profissional de nada. Na nossa igreja a gente tem um grupo de intérpretes de livros. Esses são profissionais. Mas quem toca instrumento ali, só minha esposa, né? Que é profissional da música, o resto é tudo amador, é gente que está ali na boa vontade querendo fazer para Deus. O teatro não foi bom, mas ninguém ali é ator, entende? Está todo mundo ali na graça de Deus, querendo fazer, querendo mostrar a disposição de servir a Deus, né? Mas a professora da escolinha das crianças, ela não sabe dar aula, mas ela também não é professora formada. A gente tem também na nossa escola, na nossa igreja, algumas irmãs que são professores profissionais e emprestam do seu serviço para serem professoras na igreja também. Isso é muito bom, mas a maioria, via de regra nas igrejas, a maioria não é professor profissional, está ali para ajudar, para cuidar dos nossos filhos. Então, tem um pouquinho de boa vontade com a igreja, para viver em comunidade, para ter uma vida comum. Por isso que a Bíblia fala lá em 1 Pedro 3. Marido, viva com a sua esposa a vida comum do lar, como um. Aí fala lá, com sabedoria, discernimento. Sabedoria tem a ver com a inteligência. Discernimento tem a ver com espiritualidade. Sabe? Então a gente tem que, para lidar na vida de comunidade, na vida da igreja, a gente também tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência e tem que ter discernimento espiritual também, para a gente não deixar que o inimigo use a nossa língua para destruir o que está sendo construído. Entende? Então vamos pegar esse exemplo de Atos 2,42 e viver uma vida de comum unidade, né? Ajudando-nos uns aos outros, emprestando nosso serviço para a obra de Deus, querendo a doutrina dos apóstolos, querendo a comunhão, querendo as orações, querendo viver uma vida de comunhão e de simplicidade, né? Porque é nesse contexto que Deus se manifestou naquela igreja, e é nesse contexto, com certeza, que Ele vai manifestar na nossa igreja também. Tá bom? Deus te abençoe, que bom que eu posso congregar com você. Você que é da IBMAV, que bom que eu posso congregar com você. Que privilégio para mim, né? E você que não é, que bom que você está aí ouvindo essa palavra. Talvez você na sua igreja, vá para lá com esse olhar. Puxa vida, eu estou sendo abençoado, porque a igreja é a obra de Deus para melhorar a nossa história, melhorar a nossa vida e nos levar para a salvação. Não é isso? A igreja é isso. Então, se eu trabalhar nessa perspectiva, com certeza você é abençoado e você também
um abençoador, vou viver uma vida em comum unidade. Deus nos abençoe. Aplica, Senhor, tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira e até amanhã, se Deus assim permitir.